Tranquilos, pessoal? Meu nome é Ricardo Kruszynski e eu sou o escritor ansioso. Hoje eu vou fazer a resenha do livro A Joia da Alma, da Karen Soarelli. A Joia da Alma, ela é com spoilers, deixa eu já avisar para não esquecer, né? A Joia da Alma, ela é um fragmento do começo primordial do universo, ou melhor, até antes mesmo disso. Tá? Ela é um fragmento e ela se torna um fragmento e ela tem alguns poderes. Os principais deles são ligados à memória. Quando o portador pega aquela joia, ela realmente traz todas as memórias da pessoa, inclusive que a pessoa teve enquanto criança, bebê ou até mesmo enquanto feto. O nascimento, todas as memórias possíveis, o que geralmente causa uma grande confusão no portador. Ao contrário também, quando o portador solta aquela joia, as memórias se vão. Tá? O que acontece? Ela é para simples mortais, que a história se passa no universo de Tormenta. Tá? Para simples mortais é uma joia extremamente poderosa e a grande maioria não consegue segurar ela. E o que é o contexto da história? Nós seguimos a história de Christian Pride e Ichabod, não lembro como é que se pronuncia, que estão atrás de um ovo de grifo, que será a aposentadoria do Christian. Ele já é um guerreiro um pouco mais veterano, está cansado de aventuras, só que ele é digamos assim, também um personagem que ele gasta tudo em tavernas, então ele não consegue muito juntar dinheiro para se aposentar. Não é um aventureiro muito bem sucedido. Na outra ponta, nós temos a personagem da Verônica, que é uma medusa, a Gwen, uma elfa, e o Doc, que é um goblin, engenhoqueiro, que ele salva. Esse artifício dele ser engenhoqueiro dá soluções para a história que não se torna um Deus Ex Machina, porque ele consegue ter aparatos, ele pega a sucata daqui e ali, ele consegue montar uma máquina, vamos dizer assim, um automóvel, né, mas é uma carroça autônoma. E ele, E esse grupo foi contratado pelo vilão da história para conseguir essa joia da alma. E no transcorrer da história, a maior parte das histórias, eles ficam se enfrentando. E um fica dando, vamos dizer assim, rasteira no outro. Tá? Embora o heroísmo dos dois grupos seja latente. É claro, a autora deixa isso bem claro. E a amizade que se tem dentro de cada grupo. Eu até esqueci de mencionar, quando o Christian e o Ichabod conseguem achar o ovo de grifo, eles conseguem também ser a companhia de uma pequena druida, a Oiana, tá? Que tem uma onça como sua companheira animal. O que traz uma diversidade no bom sentido, porque não é só a cor de pele, não sei o que, é uma diversidade de idade, de visão de mundo, e isso é muito interessante para a história. Como eu vou dizer, o ovo que ele vai vender, o Christian Pride não consegue vender. Então, ao longo da história, ele fica com aquele ovo. Até o final, que traz digamos assim, que bom que não vendeu, porque é o que salva ele. Aquele pequeno grifo é o que acaba salvando ele. Do destino final que absorve o vilão. Tá? Não vou dar mais spoilers, eu acho um pequeno resumo, tá, da história. Vou tecer um pouquinho mais de comentários assim sobre eu vou ter que procurar, se eu não lembro o nome do Minotauro, para ver como que é. Tem o Minotauro Paladino de Calmir, ele é um personagem secundário e ele parece meio que foi jogado na história. É o único ponto que eu critico da história. Na continuação, que não é a continuação da história, que usa os mesmos personagens, mas não é uma continuação direta da história, ele
ele funciona em separado, que é o deus do labirinto, no labirinto, ele tem, a gente entende a história daquele Minotauro, mas no Joia da Alma a gente fica meio sem entender. Tem um personagem que ele morre e a gente não dá importância nenhuma, simplesmente não tem valor. Já os outros personagens, eu acho extremamente interessante, que eu fiquei realmente com raiva do Christian e da Verônica, que eles seriam os dois líderes do grupo, né? E eles são realmente cabeças duras, tem os traços deles, as características deles são muito bem construídas. Dos outros membros também são bem construídos, mas eles não são tão explorados quanto desses dois personagens. E você quer que eles se deem bem, que parem de ser teimosos, se unam realmente, o que acontece ao longo da história, e eles consigam realmente o intento, que é resolver o problema, e derrotar o vilão. O que mais me notou na história, que eu acho que é um ponto relevante, que é o que eu vejo muito na escrita da Karen, que ela, assim, o metaplot dela sempre é o valor da amizade. Ela sempre está trabalhando como um valor moral, como um fundo, que não chame do que vocês quiserem chamar, que é o valor da amizade. Como, pela amizade, as pessoas se metem em encrencas, mas também como elas se salvam de encrencas por causa da amizade. Que as pessoas não estão sozinhas. Agora, sobre o livro No Universo de Tormenta. Ele foi um livro, como os próprios editores, diretores, os outros autores de Tormenta colocaram, era uma história introdutória para Karen, para ver a força de storytelling que ela tinha. Então era uma história que não poderia influenciar em outros plots do cenário, não poderia interferir muito com o cenário. Então a Karen conseguiu trabalhar algo grandioso, mas que ao mesmo tempo não interfere em nada mais. Ela escolheu uma região do mundo que não acontecem muitas coisas, para que ela tivesse essa liberdade em narrar a história, o que acontece muito bem, tá? E realmente é uma história que é crível, e por essa história, que eu me apaixonei pela escrita da Karen. Já disse para ela, e vou dizer também aqui nesse vídeo, que ela é minha escritora favorita, não escritora feminina, escritora favorita, tá? E porque eu acho ela uma história muito bem amarrada, bem escrita, e além disso, o trabalho de edição, se eu não me engano foi o Guilherme Desvalde, que foi o editor do livro, ele consegue deixar ganchos a cada capítulo para você ler, e tem continuação, mas não no próximo capítulo, porque ela vai mudando ou de cenário ou de tempo da história, porque a história acontece no presente, mas tem várias referências ao passado do Christian Pryde que são extremamente relevantes e importantes para o cenário, para a trama da história. Então é isso, pessoal. Agradeço, curto, compartilho. Críticas, sugestões, fiquem à vontade. Comentem aí embaixo. Obrigado e até mais.